Olá, meus queridos e minhas queridas. Pelo desenho maravilhoso, você já deve imaginar do que se trata a aula de hoje, né? Esquece o desenho. Era para ser a Torre Eiffel, mas enfim, não ficou muito legal. Mas também não importa, porque a Torre Eiffel foi inaugurada em 1889, 100 anos depois da Revolução Francesa. Esse sim é o nosso tema, o tema da nossa aula de hoje. Revolução Francesa de 1789. Na verdade, esse ano é apenas uma referência importante, um divisor de águas baseado num evento importante também que aconteceu em 14 de julho de 1789, que foi a tomada da Bastilha, e que não está muito legal nesse desenho também. Não sei o que é a tomada da Bastilha. Bom, a gente vai ver daqui a pouco. Podemos seguir? Bom, vamos lá. Galera, para entender a Revolução Francesa, precisa entender os antecedentes da Revolução Francesa, ou seja, o regime absolutista, ou o antigo regime, o regime onde os reis tinham todos os poderes concentrados nas suas mãos, tá? Vamos falar no caso da França. A gente está falando do rei Luís XVI, esse moço simpático que você está vendo aí. França, século XVIII. Talvez seja um pouco distante da sua realidade. Então vamos chamar para uma realidade mais próxima. Brasil, século XXI. Como é que o Brasil do século XXI está dividido? Em classes, né? Classes sociais. A gente tem desde as classes mais ricas às classes mais pobres. A gente chama de classe mais alta, ou a classe média, e até as classes mais baixas, formadas principalmente pelos trabalhadores. As ricas, formadas pelos milionários, os ricos, enfim. Os trabalhadores formando a baixa, e a classe média pelos profissionais liberais em geral, né? Enfim. Se a gente pensar na França do século XVIII, da Revolução Francesa, vamos voltar no tempo para 1789. Pega 2020, tira 1789, vamos lá fazer uma continha matemática, 10 menos 9, 1, 11 menos 8, 3, tá. 231 anos atrás, como é que a França era dividida? Em estados ou estamentos. A gente tinha 3 estados ou estamentos. Os 2 primeiros eram os privilegiados, clero e nobreza. O primeiro estado era o clero, formado pelos padres, os bispos, enfim, pela igreja. O segundo estado era a nobreza, e ela também era dividida. Os nobres eram divididos em nobreza cortesã, que vivia nos castelos, a provincial, que vivia nos campos, e a togada, que comprava os seus títulos de nobreza. E o terceiro grupo era a burguesia e o povo, ou seja, os desempregados, artesãos, camponeses, enfim, uma galera que em Paris recebia o nome de sans-culotte. Mas não precisa decorar isso. Professor, estou na dúvida. Calma, esquece isso. Foca no primeiro e no segundo. Que juntos davam 370 mil pessoas, enquanto o terceiro estado, 24 milhões. Cara, era um abismo entre os grupos privilegiados e os não privilegiados. Isso que você precisa entender. Vamos lá. Caraca, professor, teu desenho tá horrível, ficou confuso, não entendi nada. Gente, eu sei, preciso melhorar. Bom, deixa eu te falar um negócio. Désolé. Em português, foi mal. Nope. Vou tentar explicar então mais devagar e de maneira mais organizada. Vamos então voltar à França de 1789, tá? Essa é uma França em crise, um país em crise por 6 motivos que eu vou botar aqui para você, que eu tenho certeza que você não vai esquecer, tá? Por que essa crise? Primeiro, por causa das guerras, a França tinha se envolvido em muitas guerras. Segundo, porque ela perdeu parte do seu império colonial, perdeu territórios. Terceiro, por causa de um clima horroroso que influenciou a colheita, enfim, uma seca horrorosa, e que gerou fome, né? Se a colheita está ruim, não tem alimento, a população passa fome e se revolta, né? Quinto motivo, as indústrias e o comércio também não estavam legais, não estavam muito legal na França. E o sexto, a dívida externa da França lá em cima, super alta. Como resolver esta situação? Tá? Bom, surgiu uma ideia. Que ideia? Bom, acabar com a isenção de impostos dos grupos privilegiados. Não é maravilhoso? Não é lindo? Só que para resolver essa situação, decidiu-se convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Era uma assembleia que existia e que representava os 3 estados, cada um com um voto. O problema é que nobreza e clero sempre estariam unidos e sempre votariam junto para manter os seus privilégios. Enquanto isso, o terceiro estado, que era a maioria, numericamente, era um grupo maior, mas só tinham direito a um voto. Então essa galera começa a pressionar o rei para que o voto fosse individual. Bom, diante do impasse, como nada se resolveu, a Assembleia dos Estados Gerais foi dissolvida e transformada em Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, uma assembleia para fazer uma nova Constituição para a França. Ok? Vamos lá então, seguindo.
Eu acabei de falar que surgiu uma nova ideia na França e representei isso por uma lâmpada. Então vamos pegar essa ideia da lâmpada para a gente pensar nas ideias que inspiraram a Revolução Francesa. Vamos pensar no iluminismo, né? Já que a gente está falando de iluminação, lâmpada, etc. e tal. O iluminismo é um movimento do século XVIII baseado em ideias novas, né? Ideias da ciência, da razão, do conhecimento racional, ideias que questionavam, né? Questionavam a sociedade, o governo, questionavam o poder, questionavam o Estado, enfim, que não se conformavam com as coisas como elas eram, né? Em nome do que esse questionamento? Em nome da liberdade, da igualdade, né? Todos os indivíduos são iguais perante a lei, são livres, né? O individualismo. Quem defende isso? A burguesia. É por isso que existe a defesa do voto individual na Assembleia dos Estados Gerais, gente. É por isso, né? Essas ideias do iluminismo estão influenciando essa galera. Vamos lá? Gente, para não ficar muito embolado, vamos revisar o que a gente aprendeu até aqui. Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. Na França, a França nessa época era dividida em 3 estados. Os 2 primeiros eram absolutamente privilegiados e o terceiro arcava com todos os impostos, né? Embora fossem mais numerosos. Bom, o terceiro estado revoltado propiciou a queda da Bastilha, que na verdade não foi uma queda, né? Ela foi tomada pelo terceiro estado na marra. Na marra. Bom, vamos lá então. A Revolução Francesa é feita de 3 fases basicamente, tá? A primeira, a Assembleia, a segunda, a Convenção e a terceira, o Diretório. Vamos aprender cada uma delas, gente. A primeira fase da Revolução aconteceu de 1789 a 1792. Nela a gente teve o fim dos direitos feudais, a gente teve a assinatura da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é uma espécie de antecessora da Declaração dos Direitos Humanos, e que foi assinada no dia 26 de agosto de 1789, que é uma data, aliás, muito especial, porque professores de história muito bonitos e inteligentes e simpáticos costumam nascer e, portanto, fazer aniversário nessa data. Bom, nessa fase, a gente teve a assinatura de uma nova Constituição para a França, de 1791, e nessa Constituição é importante a gente considerar que a França se tornou uma monarquia constitucional, ou seja, o rei não mais simplesmente mandava, mas precisava obedecer a uma Constituição. A gente teve a divisão do poder do rei anterior, né? Agora em 3 poderes, que é o executivo, legislativo e judiciário. A gente teve a igualdade jurídica de todos os cidadãos, todo mundo é igual perante a lei, a separação da igreja do Estado, a gente teve voto censitário, que era dividido pela renda, e a igreja ainda por cima teve as suas terras confiscadas, tomadas. Punk, né? Bom, acho que a gente pode seguir, né? Vamos lá. Galera, se liga aqui, eu falei para vocês que o terceiro estado ele era formado pelo povo e pela burguesia, né, pelos burgueses. Mas foi nessa fase que os burgueses eles tomaram a liderança do processo revolucionário e colocaram o povo, né, de escanteio. Quem são os burgueses? A burguesia é a classe dos que tem grana, que tem capital. E nessa época ela era dividida basicamente em 2 grupos principais. Os girondinos, que eram mais moderados, mas eram muito mais ricos, e os jacobinos, que eram mais radicais e eram formados pela pequena e pela média burguesia. O rei da França, Luís XVI, viu a confusão incontrolável dentro da França e traçou um plano. Qual era? Fugir e se juntar aos outros reis absolutistas de países vizinhos para conseguir apoio e dar um cala-boca no terceiro estado. Mas não foi o que aconteceu. Quando ele estava quase na fronteira da França, ele foi capturado e acusado de traição. E é aí que começa a segunda fase da Revolução Francesa. A segunda fase aconteceu de 1792 a 1795, é a fase republicana da Revolução, quando a Assembleia foi transformada em Convenção Nacional e a República foi proclamada na França. Quem é que estava disputando a liderança do processo revolucionário? Os jacobinos, que eram os mais radicais, os girondinos, que eram mais moderados, queriam consolidar a conquista dos direitos da burguesia, e a planície, que não tinha posição definida. Bom, os jacobinos, que eram os mais radicais, sentavam-se à esquerda da Convenção. Os girondinos sentavam-se à direita da Convenção e a planície sentava embaixo. Daí que vem a expressão direita e esquerda que a gente costuma ouvir hoje em dia. Na fase republicana da Revolução, houve uma reviravolta importante. Os girondinos, que até então estavam na liderança do processo, perderam a liderança para os jacobinos. Como que isso aconteceu? Lembra do rei, Luís XVI, que foi preso? Pois é. O que fazer com ele? Girondinos e jacobinos tinham ideias diferentes. E as ideias dos jacobinos acabaram vencendo a disputa. Em 1793, o rei preso foi condenado à morte e perdeu a cabeça na guilhotina. Nope. Fazer o quê, né? Após isso, os jacobinos, na liderança do processo, eles instauraram um comitê de salvação pública. Eles fizeram uma nova constituição para a França. Eles colocaram o voto para ser universal e não mais dividido por renda, né? Todo mundo passou a poder votar, todo mundo que fosse homem, tá? Educação geral, tá, gente?
geral, 0800, educação pública para geral, só que tudo isso na base do terror. Quem eram os jacobinos? Uma galera. Mas tinha um líder, que era o Robespierre. Só que o Robespierre tocava terror para todo mundo. Tanto que ele eliminou lideranças amigas suas. E ele mesmo acabou indo parar na guilhotina de tanto terror que ele tocava em todo mundo na França. E aí depois que o Robespierre, o líder, é preso e é degolado, aí abre o caminho para os girondinos darem a volta por cima e tomarem o poder na França. Isso ficou conhecido como Reação Thermidoriana porque aconteceu no dia 9 do Thermidor. Thermidor era o mês do calendário francês. Depois que os girondinos retomaram o poder na França, eles começaram a desfazer tudo que os jacobinos tinham feito na fase anterior. Desde a Constituição até a questão do voto. Essa é a fase 3 da Revolução. É a fase chamada de diretório, porque o governo passou a ser exercido por 5 pessoas, 5 burgueses. Tá? Esse governo foi muito instável, porque tinha muita pressão, muita disputa entre os grupos aliados do rei, né, do Luís XVI, que morreu, e os grupos mais radicais. E nessa época a França estava tendo muitas conquistas territoriais, estava em campanha para expandir seus territórios. E aí o diretório começou a pensar num governo forte que pudesse controlar essa instabilidade. E aí começaram a olhar para o cara que estava na liderança desse processo de expansão, um jovem general. Será que você consegue imaginar de quem que eu estou falando? Pensa aí. Se você chegou a pensar em Napoleão Bonaparte, você acertou, parabéns. Esse cara, no dia 10 de novembro de 1799, deu um golpe na França, chamado 18 Brumário, o nome do golpe, porque Brumário é o mês francês, né? E aí, a partir daí, ele instaurou um regime chamado consulado, que a gente não vai ver agora, isso aí é para outra aula. Por isso é só, gente, muito obrigado, merci!